Bom, Li, vamos continuar então o nosso Agro Amanhã? Vamos. Olha só, a economia da China fechou 2021 com crescimento de 8,1%. O resultado foi o mais lento em 1 ano e meio, mas maior do que o esperado por economistas. E quando falamos apenas do quarto trimestre do ano passado, o gigante asiático teve uma expansão econômica pouco maior do que se previa, de 4%, em relação à projeção de avanço de 3,6%. Pois é, Pedro. E olha, para falar sobre o crescimento chinês, o comércio bilateral com o Brasil, a gente tem a honra de conversar agora com Luiz Augusto de Castro Neves, que foi embaixador do Brasil no Paraguai, na China e no Japão. É presidente hoje do Conselho Empresarial Brasil-China, também membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, onde preside o Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade. Ele já está aqui conectado conosco. Embaixador, bom dia, seja bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia a todos, muito obrigado. Por favor, começando por esses dados divulgados essa semana sobre o crescimento chinês, era esperado? Como o Conselho está vendo, né, o ritmo da economia do país asiático? Surpreendeu um pouco o valor, 8,1%. Esperava-se um crescimento menor, um pouco na faixa de 5%. Mas, de qualquer maneira, o que demonstra que a China tem ainda uma série de ferramentas a seu dispor para continuar expandindo a sua economia. E, sobretudo, agora, como nós estamos verificando, já anunciada, digamos assim, uma mudança gradual de modelo de crescimento chinês, anteriormente baseada essencialmente em investimentos externos e exportação, e hoje em dia dando maior importância, maior prioridade ao desenvolvimento do mercado interno chinês. Agora, embaixador, bom dia, quem fala é o Pedro. Em relação à inflação da China, né, que desacelerou em dezembro, eu gostaria de saber, né, o seu comentário a respeito das medidas que o governo vem implantando por lá. Bom, o governo está, digamos assim, o governo chinês, de uma maneira geral, a característica básica deles é não perder jamais o controle da situação. Então, nós tivemos uma série de questões no fim do ano passado, começo desse ano, como, por exemplo, o default da Evergrande, que é a grande imobiliária chinesa, e que expôs a fragilidade do setor imobiliário e o enorme endividamento das grandes empresas chinesas. O outro ponto de fundo importantíssimo é a questão da pandemia, do Covid. Quer dizer, a China adotou, digamos assim, uma política radical de quarentena, de isolamento, de Covid zero, o que, obviamente, prejudica a expansão da economia chinesa. Mas, até agora, eles foram capazes de fazer, digamos assim, ao mesmo tempo que tem uma política rigorosa de contenção da pandemia, eles conseguiram crescer 8,1%, como já foi dito. Embora a gente imagine que doravante esse crescimento será muito mais em torno dos 5%. Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, embaixador, sobre essa política tolerância zero aí contra a Covid, né? Algumas mudanças em portos. Como que isso pode trazer aí de impacto, né? O que pode trazer de impacto para alguns países que exportam para lá em relação a frete, em relação a transporte? Como que o senhor está vendo também isso nas próximas semanas? Bom, evidentemente isso terá um impacto negativo na economia mundial como um todo. Quer dizer, a China continua, apesar da diminuição do crescimento chinês em relação a anos passados, quando crescia 2 dígitos, a economia chinesa continua sendo aquela que mais cresce no mundo. Quer dizer, continua crescendo. A média de crescimento da economia chinesa é superior à média de crescimento da economia mundial. De modo que, em certa medida, a China continua sendo um pouco a locomotiva da economia mundial. E é de se esperar que questões importantes, como não só a pandemia e a política rigorosa das autoridades chinesas em relação à contenção da Covid, de um lado, e, de outro lado, como certos aspectos da economia chinesa, como foi o problema da Evergrande, da imobiliária Evergrande, que certamente terá um impacto na indústria de construção civil chinesa, e a indústria de construção civil chinesa diminuindo, certamente diminuirá a demanda, por exemplo, de minério de ferro, porque o ferro e o aço é um elemento importante na construção civil.
e isso, de certa maneira, pode afetar, inclusive, as nossas exportações de minério de ferro para a China. Exato. Agora, embaixador, entre 2019, né, pré-pandemia, e o ano passado, as exportações para a China cresceram quase 40%, um ritmo mais acelerado do que a média dos embarques para outros destinos. As nossas exportações devem continuar crescendo este ano? Eu acho que devem continuar crescendo. Teremos este ano, talvez 2022, teremos mais do mesmo, mantendo um comércio bilateral que provavelmente não deverá exceder os recordes do ano passado, mas que será substantivo, quer dizer, continuaremos nessa altura. As exportações brasileiras para a China alcançaram a cifra de 88 bilhões de dólares, as importações de 47 bilhões de dólares, o que nos dá uma corrente comercial da ordem de 135 bilhões de dólares, o que é, sem dúvida, um recorde. Quer dizer, um superávit recorde da ordem de 40 bilhões de dólares em favor do Brasil. Certo. Embaixador, aproveitando que nós temos um tempinho aqui ainda, eu queria falar com o senhor o seguinte, né, sobre dependência chinesa. Tem muitas críticas aí por parte de especialistas de que a gente precisa depender menos das exportações para a China. E aí eu queria que o que o senhor diria, né, a esses especialistas e qual tem sido o trabalho que o Conselho vem realizando também com empresas do Brasil para a China? Bom, o Conselho Empresarial Brasil-China procura analisar estruturalmente as relações econômicas, comerciais e financeiras entre o Brasil e a China. A China é o nosso maior parceiro comercial e, na última década, foi o maior investidor estrangeiro no Brasil. Estima-se que hoje, por exemplo, o estoque do capital chinês investido no Brasil é da ordem de 70 bilhões de dólares. Na verdade, o que a gente percebe é que a China tem uma estratégia bem definida em relação ao que ela quer do Brasil. Ela precisa de uma série de produtos que o Brasil produz com grandes vantagens comparativas, não só na área do agronegócio, como também na área de mineração. Agora, o grande desafio é a diversificação e o aumento do valor agregado das exportações brasileiras. Para isso, é preciso que o Brasil tenha uma estratégia mais definida, mais clara, em relação a saber o que nós queremos da China, qual é o interesse nacional da China, o que a China pode prover ao Brasil, o que ela não pode prover ao Brasil. Então, nesse sentido, o Conselho Empresarial Brasil-China procura identificar janelas de oportunidades para que a gente possa aumentar o nosso comércio com a China, aumentar o valor agregado das exportações com a China, diversificá-las e fazer com que esse fluxo de comércio entre o Brasil e China tenha muito mais sustentabilidade. E, a propósito, o CEBC, o Conselho Empresarial Brasil-China, está sugerindo que nas negociações com a China previstas para este ano, na Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que o Brasil introduza temas mais modernos na relação com a China, como é o tema da sustentabilidade, que tem muito a ver, por exemplo, com o agronegócio e com as indústrias extrativas. E outros temas correlatos com a questão das finanças verdes, crédito de carbono, enfim, visando dar ao comércio Brasil-China maior diversificação e maior valor agregado. Em relação a isso, embaixador, ao crédito verde, em relação também à sustentabilidade, muito se tem se falado também sobre a bioeconomia na Amazônia, de que forma a China enxerga essas oportunidades aqui no Brasil e de que forma o Brasil quer fazer esses acordos, né? Essa atualização entre os acordos entre os países. Aí que está a questão. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. A China é uma imensa janela de oportunidade para o Brasil, mas nada cai do céu de graça. Para que a gente possa aproveitar as oportunidades que são apresentadas, que são identificadas nas relações econômicas e comerciais com a China, é preciso que a gente se prepare, que a gente promova investimentos, que a gente reduza o custo do Brasil. Enfim, o Brasil precisa investir na sua própria competitividade para aproveitar plenamente as oportunidades que são oferecidas pela expansão chinesa e de outros países também, na verdade.
Estar preparado aí, né? Obrigada, embaixador, pela entrevista, pela participação aqui no Agromanhã, né? Estamos com transmissão simultânea no canal Terra Viva, no canal AgroMais. Sempre aí vocês têm espaço aberto também para a gente compartilhar informações importantes desse grande país aí. Obrigada mais uma vez, um ótimo dia para o senhor e até a próxima. Obrigado, embaixador. Até a próxima. Muito obrigado a vocês.